Olá, queridos, amados do Senhor Jesus Cristo, queridos e amados irmãos de Nova Aliança, do grupo Mensagem do Pastor, do Púlpito, queridos e amados que me acompanham pelo canal do YouTube, muito bom dia, estou de volta, que saudades, quero te desejar um dia abençoado, uma semana plena, cheia de esperança, de paz, de saúde, de realizações, em nome do Senhor Jesus. Amém, queridos? Amados, eu estava aqui meditando, pensando e lembrando dos últimos fatos, que têm vindo sobre o mundo de forma geral, incêndios, ventanias, tufões, terremotos. Agora mesmo teve um terremoto aí na Colômbia que já vitimou mais de 130 pessoas, mortas. Coisas que são bastante peculiares e bastante relativas àquilo que está escrito na Bíblia, para os últimos tempos, para os últimos momentos. E eu ontem estava vendo um vídeo que mostrava assim uma ventania muito forte, a formação de uma nuvem de poeira muito forte, num determinado país aí da Europa, da Ásia, eu não sei bem, E eu estava aqui lembrando dessas coisas e veio à minha mente um momento em que Deus ele fala com Moisés, e manda que Moisés fizesse trombetas de prata, e essas trombetas serviriam para a convocação da congregação do povo, a partir do momento em que eles tivessem que se deslocar. Eu desejo, que esta palavra alcance mesmo o teu coração, a tua alma de forma plena, e trazendo discernimento, entendimento, para as coisas que nós estamos vivendo nos últimos dias, E eu quero que você receba essa palavra com bastante espiritualidade, Eu vou, assim, contextualizar para que a gente entenda bem esta mensagem, para que nós possamos ter uma visão clara, do que a palavra de Deus diz, do que a Bíblia diz. Olha, naquele momento, o povo de Israel tinha acabado de sair do Egito, e estava ali acampado no deserto do Sinai. E era um povo muito grande, creio que mais de 2 milhões de pessoas vivendo em tendas, vivendo assim de uma forma bastante precária, mas eles estavam organizados em tribos, e eles estavam ao redor do tabernáculo que Deus tinha mandado fazer. E naquele ambiente, sem telefone, sem rádio, sem nenhum meio, de comunicação moderna, eles tinham uma grande dificuldade, de se comunicar. E como é que Deus resolveu o problema, dessa comunicação, de reunir aquele povo, de organizar aquela multidão? Deus simplesmente mandou Moisés fazer essas 2 trombetas de prata. Elas seriam, assim, aquele instrumento que seria usado no arraial e a cada toque, teria um significado especial, um toque diferente, por exemplo, para reunir os líderes, outro para chamar o povo, outro para dar sinal de partida, dos acampamentos. Era uma linguagem clara, uma linguagem objetiva. Todo mundo sabia, o que cada som daquele significava. E esse detalhe, que parece pequeno, no fundo carrega uma lição muito grande para nós. Deus é um Deus de ordem, Ele comunica sempre a sua vontade e propósito de forma clara. No Antigo Testamento, nós vemos ali a trombeta, ela foi instrumento usado para chamar, para reunir, para fazer partir, para fazer movimentar. E mais de 2000 anos depois, nós vemos o apóstolo Paulo escrevendo para todos os cristãos, por exemplo, de Tessalônica, naquele momento que ele estava escrevendo as cartas, e muitos deles na igreja de Tessalônica, que conheciam bem essa tradição, que fala de trombetas de Deus,
que vai soar no último dia, né, entenderam essa referência. Era o mesmo tipo, né, de sinal, uma convocação, um chamado, né, para reunir o povo e partir. Hoje, mais de 2000 anos depois, né, esse sinal ainda não soou, mas a palavra de Deus garante, ele vai soar, né? E quando soar, nada mais será como antes. E eu estava meditando aqui, né, nessas imagens, desses fatos que têm ocorrido no mundo, e veio ao meu coração, pelo Espírito, um entendimento muito profundo. Deus não age sem avisar, né? Ele poderia ter dado ordens de outra forma, mas escolheu usar a trombeta, um instrumento com voz forte, né? Com som forte, que todo mundo ouvia, né? Assim, com uma mensagem específica para cada toque. Olha, irmãos, isso nos diz algo importante sobre o caráter de Deus. Ele é um Deus que se comunica, ele avisa antes de agir, e foi exatamente isso que aconteceu, que ele fez em todo o longo da Bíblia, né, da história bíblica. A gente vê a aplicação desse artifício, dessa forma de comunicação. Deus avisou Noé, por exemplo, antes do dilúvio, ele avisou Abraão antes de destruir Sodoma, ele avisou os profetas, né, antes do cativeiro. E hoje, meu irmão, hoje, sem dúvidas, também está avisando a toda a terra, por meio dos sinais, por meio das coisas que têm acontecido, por meio principalmente da pregação do Evangelho, e avisando que a última trombeta está para soar, né? A igreja, quando prega o Evangelho, por exemplo, ela está sendo ela mesma uma espécie de trombeta, né? Paulo ele confirmou isso ao escrever para os Tessalonicenses, na sua primeira carta, no capítulo 1, ele diz lá, porque de vós soou a palavra do Senhor. A palavra soou ali tem um sentido de foi trombetada, né? Repercutiu como um som de trombeta, né? Então, cada crente, a meu ver, que abre a sua boca para falar de salvação, para falar de redenção em Cristo, está tocando uma trombeta, uma espécie de trombeta de aviso, né? E isso nos leva a uma arguição de que maneira prática nós poderíamos ser uma trombeta no nosso dia a dia, né? No nosso trabalho, na nossa família, na nossa vizinhança. Outra coisa que me chamou a atenção, por que a trombeta, Deus pediu que a trombeta fosse feita de prata, né? Com certeza isso não foi uma escolha aleatória, porque Deus não faz nada sem propósito, né? Então, na Bíblia, a prata está ligada a resgate, a salvação, a redenção, né? Em Êxodo 30, cada israelita, né, deveria pagar meio ciclo de prata como resgate pela sua vida, né? Era o preço pago para que não houvesse praga entre o povo, né? E muita gente também se lembra das 30 moedas de pratas, né, que foi o preço pago pela prisão do Senhor Jesus Cristo, né? Parece que foi uma história de traição, mas por trás dela estava um plano de Deus para a nossa redenção, né? Então a trombeta era feita de prata porque ela pertencia ao povo remido, ao povo que havia sido resgatado, né? Olha a relação maravilhosa, né? E o som dessa trombeta era para quem havia sido salvo, né? Ela não chamava os estranhos, os estrangeiros, mas chamava os que faziam parte da congregação do povo de Deus, que era povo de Deus, né? Isso tem uma aplicação direta para nós hoje. A última trombeta, ela vai soar para chamar o quê? Os remidos, aqueles que foram lavados pelo sangue do Senhor Jesus. Não vai chamar apenas, né, quem frequenta a igreja, ou chamar quem já foi, vamos dizer assim, dizimista, frequentador de igreja, ou seja, uma pessoa boa, não. Mas vai chamar quem já foi salvo, justificado, e que está em Cristo, quem entregou de fato a vida ao Salvador, né? Quem está vivendo em espírito
e em verdade, né? E Paulo ele diz lá em 1 Tessalonicenses 4, né? Ele diz, porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, e com voz de arcanjo, e com trombeta de Deus, né? Paulo nos diz, né? Ou melhor, Paulo não diz simplesmente que uma trombeta vai soar. Ele diz que será a trombeta de Deus, né? E esse detalhe importa muito, né? No Antigo Testamento, quando a gente lê o Antigo Testamento, a gente vai ver ali que apenas os sacerdotes podiam tocar as trombetas, né? Era uma função sagrada, reservada para quem tinha autoridade diante de Deus e do povo, né? E nenhum israelita comum podia pegar a trombeta e sair tocando, né? O Senhor Jesus Cristo é o nosso sumo sacerdote. E a Bíblia afirma isso com clareza quando a gente lê lá em Hebreus 4. Ele é o único que tem autoridade para tocar essa trombeta final. É ele mesmo quem vai chamar aqueles que são seus, né? Não vai mandar recado, não vai usar terceiros, ele vai pessoalmente dar o sinal de partida, né? Isso é profundamente emocionante e gratificante para nós. Aquele que nos amou, que morreu por nós, que ressuscitou, que subiu ao céu, é esse mesmo que vai descer com voz de arcanjo e com a trombeta, né? Para nos chamar. O pastor que conhece as suas ovelhas, né? E as ovelhas conhecem o seu pastor, ele vai chamá-las pelo nome. E vale também observar uma diferença importante. As 7 trombetas, por exemplo, né, de juízo descritas lá em Apocalipse 8, né, de 8 a 11, elas vão ser tocadas por anjos, mas a trombeta do arrebatamento é de Deus, tocada pelo próprio Senhor Jesus. São eventos distintos, né, com propósitos distintos. E eu pergunto a você, quando você toma conhecimento disso pela fé, o que passa pela sua cabeça, né, ao imaginar o próprio Senhor Jesus trocando a trombeta para chamar a sua igreja? Como é que esse pensamento te afeta no dia a dia, né? Principalmente quando a gente lê a carta de Paulo, a primeira carta de Paulo, no capítulo 15, e ali ele escreve, né, eis que vos declaro um mistério, nem todos dormiremos, mas certamente todos seremos transformados num momento, num abrir e fechar de olhos, né, ao som de uma trombeta, da última trombeta, né? Paulo chama isso de mistério, não porque seja impossível de entender, mas porque é algo que só agora está sendo revelado, né? E eu creio que ele descreve esse momento com detalhes que deixam a gente com o coração acelerado. O meu, pelo menos, fica, né? Porque 3 coisas vão acontecer, irmãos, quando a última trombeta soar. Primeiro, os que morreram crendo no Senhor Jesus vão ressuscitar, né? Não apenas suas almas, mas seus corpos também. Corpos receberão corpos novos, incorruptíveis, sem dor, sem doença, sem morte, né? Corpos glorificados. E depois os crentes que estiverem vivos naquele momento serão transformados e arrebatados. Não vão passar pela morte física, né? Em um piscar de olhos vão ser mudados e levados para junto do Senhor. E terceiro, né? Na terra haverá lamento, né? Quem ficou para trás vai entender que perdeu o momento mais importante da história, né? A dispensação da graça, queridos. Esse é o tempo em que o Evangelho é pregado livremente e terá chegado ao fim, e o que vem a seguir é a grande tribulação, né? A última trombeta, ela vai marcar o fim de uma era e o início de outra. E por isso a pergunta que fica, que não quer calar, é simples, é urgente. Você está pronto, né? Nós estamos prontos, a igreja está pronta. Se a trombeta soasse hoje, né, você teria certeza de que estaria entre os que serão arrebatados, né? O que pode estar impedindo essa certeza na sua vida? Pense nisso, com muita urgência,
porque o momento está mais próximo do que quando nós aceitamos o Evangelho. Amém, queridos? Então, todos esses sinais, todas as coisas que têm acontecido, são evidências, são cumprimento daquilo que está descrito na palavra de Deus, né? Mateus 24, os teólogos, os estudantes da Bíblia, chamam Mateus 24 de o apocalipse dos evangelhos, né? Então é muito importante que nós observemos e que nós estejamos atentos. Amém, queridos? Um beijo no teu coração, Deus te abençoe, Deus te renove, dê um like nessa mensagem, compartilhe ela com alguém, isso é muito importante. Até a próxima, queridos, em nome do Senhor Jesus Cristo.